Esperar começar. Nossa, a internet tá tão devagar que não começa a gravar. Beleza, começamos. Boa noite, então, pessoal. A gente está continuando no livro Descomplicando a Filosofia do Direito, e hoje a gente vai entrar aqui no capítulo 2, tá? Então, quem quiser acompanhar também pelo livro, às vezes fica um pouco mais fácil. E a gente vai falar hoje sobre a ideia do direito, né, a justiça como uma justiça social, a justiça do bem comum. É a adequação, né? Você viu que a gente vai trabalhar com 3 tripés sobre a matéria, né? Então, o segundo tripé que a gente trabalha é essa adequação. Porque a gente viu, né, no sentido amplo da justiça, primeiramente a gente viu a justiça no sentido, né, da igualdade, é o que a gente trabalhou no primeiro tripé, e a gente estudou também do Risato Nunes, a questão da liberdade, né, e todo o paradoxo que a gente tem com relação à liberdade, inclusive no paradoxo da gente trabalhou, né, que ele cita, né, que a gente criou o super-homem, e o homem cria o super-homem e depois mata o super-homem, né? E a gente cria a liberdade e a gente próprio mata essa liberdade. Hoje a gente vai entrar com outro paradoxo, que é com relação à justiça como bem comum, que é a questão de uma adequação. Porque quando você coloca, né, que o terceiro tripé, lógico, a gente vai trabalhar com a questão da segurança jurídica, mas a priori aqui a gente vai trabalhar com um tema de suma importância para a gente compreender a filosofia, que é a adequação. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho a justiça objetiva, que são todas as entidades, né, o próprio código, né, as leis, né, a gente entende o direito como uma maneira que eu desenvolvo toda uma ideia de uma sociedade, né, a ideia de homem, isso a gente trabalhou até agora. Então, no primeiro momento, eu tenho a justiça objetiva, que é todo o sistema, as leis, né, o sistema processual, a lei em si, e eu tenho essa ideia de uma justiça subjetiva. É a justiça subjetiva, né, que vai entrar na questão deontológica, né, o ethos, a questão moral, a questão da justiça social e a justiça de um bem comum, ou seja, o que é, a gente estudou a forma até agora. Agora a gente vai entrar na questão na prática. O que é a justiça na prática? A gente viu a forma, né? O que é justiça? Agora, direito como justiça na prática. O que é a justiça? Ou seja, aqui a gente vai ver que na prática a justiça é uma adequação. Eu vou adequar a lei, eu vou adequar. Então, é uma questão de valor, o valor que eu coloco sobre determinada questão. E aí, nesse sentido, eu tenho que trabalhar com alguns aspectos, tá, de algumas teorias. Dentre elas, né, compreender princípios gerais do direito, compreender toda uma questão das doutrinas de bens éticos, tá? E aí entra em alguns dilemas, né, que ele entra muito no que nós estamos vivendo, nessa dicotomia política, ética, né, e aí a gente vai trabalhar com umas doutrinas, né, doutrinas de Aristóteles, de Kant, de Haddenbrooks, e também, né, e é essencial quando a gente fala nisso, nessa justiça subjetiva, a gente trabalhar com utilitarismo, né? Utilitarismo, para a gente entender, compreender questões de direitos humanos, o próprio socialismo, a questão comunista, cristã e princípios gerais do direito, tá? Para a gente começar a entender. Bom, então, na primeira concepção, né, a gente tem todas as ideias, né, e quem quiser acompanhar, né, no livro também podemos acompanhar e vocês me interrompam, né, se eu estiver falando rápido ou
né, se tiver alguma dúvida, para a gente começar a trabalhar. Então, a gente começa estudando, né, primeiro a questão, né, de doutrinas de bens éticos. Aí existe uma questão, né, primeiro eu tenho a questão da moral de discurso, eu tenho a questão da moral mesmo, que é aquela pessoa que realmente ela vive. Então, a gente vai falar sobre essas questões, né, de bens éticos, né, dessa dicotomia que eu tenho, desse entendimento sobre bens éticos, e a gente tem que compreender que, às vezes, né, a gente vê essa sociedade dividida em quem fala, eu sou liberal, eu sou socialista. E, na verdade, às vezes essas pessoas nem compreendem o que estão falando, elas nem sabem. Às vezes ela responde que ela é socialista ou ela é liberal, apenas no sentido dela enturmar, né? Porque, às vezes, você parece ser mais trabalhador, ou você ser bem mais visto, né? Por algumas partes, se você fala que você é liberal. E você se passa por ser mais bonzinho, né? Se você fala que você é socialista. Mas, na verdade, a maioria das pessoas, né? E vocês podem dizer se concordam ou não, elas nem sabem, não fazem a menor ideia o que é proletariado, o que é comunismo, o que é socialismo, o que é ser um liberal. Ele não faz ideia. Muitas pessoas pedem uma ditadura, às vezes ela nem sabe o que é ditadura, né? Então, é nesse sentido. Mas aqui nós não estamos trabalhando em ideologia, a gente está tendo um desenvolvimento, porque o que nos interessa nisso? É entender que quando a gente aplica justiça, a gente faz uma adequação. Né? É isso mesmo, porque tem gente que fala, então eu quero adequação. Eu vou adequar adequação, a justiça como adequação. Eu tenho um caso concreto, eu adequo ele. Okay? Hoje mesmo, o Ministério da Saúde fez uma adequação. Isso é uma adequação. Ela entendeu que não seria prioridade, né, nesse momento, eu aplicar vacina aos adolescentes. Então, suspendeu a vacinação sobre adolescentes. Tá? E as pessoas, elas fazem isso, né? Uma adequação por entender que isso ali era uma questão de bem comum. Então, vamos lá e vocês colocam. Primeira coisa, né? O que seria o socialismo, né? Então, fala aí, Pedro, por que você é socialista? Não, professor, eu quis dizer que tem gente que, por um exemplo, fala que é socialista porque, eu sou contra o racismo, portanto, eu sou socialista, entendeu? E não tem nada a ver, porque eles acham que a ideia de esquerda é uma ideia de combate a essas ideologias, entendeu? Na verdade, primeiro, vocês sabem como é que surgiu essa questão de esquerda e direita? Revolução Francesa, jacobinos e girondinos. Isso, então explica para nós, Arthur, como é que aconteceu? Assim, se não me falha a memória, começou na Revolução Francesa, né? Com os após, né, a Revolução Francesa. Sim, isso. Cortaram a cabeça do rei. Isso. E aí tinha os girondinos e jacobinos. Eu não vou saber exatamente... Os dois apoiaram, né, a decapitação. Os dois trabalharam, sim. Os dois funcionaram. Exato. E, salvo engano, começou essa separação, né, de mais direitos, eu não sei, não tô lembrado agora, cara. Eu sei que foi lá, mas eu não... Então, foi o seguinte, né, logo após a Revolução Francesa, né, eles se reuniram lá, como se fosse ali, era no palácio, né, eles pegaram ali no palácio, e aí tinha uma assembleia, né, a assembleia lá dos representantes do povo, e eles começaram a debater. E aquilo ficou uma bagunça, né, Arthur? Né, pessoas, né, conversando, discutindo, falando, não, então espera aí. Vamos organizar vamos fazer uma bagunça organizada. Ok, né, para eles começarem a discutir questões, né, de como é que seria o governo, etc., né,
E aí eles pegaram e falaram, olha, aqueles, né, que representam os trabalhadores irão sentar à esquerda. Né, que então, são as pessoas que vão debater, defender e votar a favor do proletariado. Né? Mas naquela época não tinha esse termo proletariado, né, que ele veio depois da Revolução Industrial. Eles iam sentar à esquerda. Os que defendiam capital, eles iam sentar à direita. E aqueles que votariam, né, por questões, ora, a favor dos trabalhadores, ora, a favor do capital, né, eles sentariam no centro. Por isso que eles são chamados de centrão. Ok? Então, eu tenho a esquerda, a direita. E desde então, né, por tradição, teve assim. Então, aquele que defende, porque na verdade, né, burguesia eram todos, né? Todos, a maioria das pessoas eram burgueses. Geralmente, né, os burgueses eram os comerciantes que tinham seus comércios ao redor do burgo. Burgo significa muro, né? Tinha o muro da cidade e eles tinham comércio ao redor do muro. Então, aquelas pessoas que viviam ali ao redor do muro eram os burgueses, ok? Aí tinha os trabalhadores, que só tinham aquela questão, né? E as pessoas que eram dono do capital, os senhores feudais, as pessoas que tinham os meios, esses eram os capitais. Geralmente, os comerciantes, os burgueses, eles eram centrais, eles não eram de direita, eles eram do centro, porque eles precisavam de um de outro. Eles precisavam tanto do capital, quanto eles precisavam daquelas pessoas que trabalhavam para quem tinha o capital, porque eles tinham que vender para essas pessoas também. Mas, né, basicamente, era assim que se deu. Mas quando a gente fala, né, de socialização, né, ou a questão de comunista, né, os manifestos comunistas, o nosso, né, que a gente tem que diferir o comunismo e o comunismo cristão, né, que foi aperroado, né, durante a igreja, né, durante alguns tempos, que é diferente de alguns comunistas, como os comunistas orientais, etc. Mas aqui, né, o que a gente fala, né, a filosofia, né, não estou dizendo da questão política, nós estamos falando de filosofia, né, de ideal, ela é um ideal fim, né, que trinta por bens éticos, né, uma justiça social. Agora, se vocês, por exemplo, abrirem, para ler, o professor tem que ter óculos. Se a gente pegar a nossa Constituição, olhem só, né, como é que a coisa é louca. Se a gente abrir a Constituição nossa, se a gente pegar ela e abrir preâmbulo da Constituição, se a gente ler, né, o preâmbulo, né, o que ele fala? Assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, a liberdade, segurança, o bem, desenvolvimento, igualdade. Artigo 1º, República Federativa do Brasil, dos municípios, estados, né? Quais são os princípios, né, fundamentais? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho, a livre iniciativa. E aí ele fala, né, parágrafo 3º, construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização, reduzir a desigualdade social e regional, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, etc. Ou seja, isso aqui são cláusulas pétreas. A nossa Constituição, a nossa Carta Magna, ela não é socialista? Hã? É ou não é? É ou não é, gente? Sim, porque aí nesse caso aí você leva em conta
toda essa distribuição, essa questão da dignidade da pessoa humana, educação, saúde, vai estar toda concentrada no Estado, né? E a base do socialismo é isso, é você excluir as classes, você concentrar a produção de uma forma social, onde todos farão parte, e uma segunda etapa seria entrar no comunismo, que teoricamente seria o paraíso do socialismo. Mas o comunismo aqui, o comunismo nosso, né? Nós estamos falando de filosofia, não de política, não de Mao Tse Tung. Sim. Eu estou falando assim, porque teoricamente a sociedade... O comunismo que entra no Brasil é o comunismo cristão, tá? É esse que entra, né? É esse que foi desenvolvido no Brasil, assim, que é regado a nós, que nós estamos falando aqui não de política, a gente está falando de concepção de bens, né? De concepção de valor moral ético, como é formada a questão ética, inclusive dos próprios julgadores, né? Nosso. Então, assim, não tem como nós termos uma política liberal. A nossa política... Ela é meio mestiça, né, professor? Porque na própria cláusula Petri tem a questão da liberdade da livre iniciativa, ou seja, levando em consideração em termo livre iniciativa, mas não é liberalismo. Sim, mas o senhor não concorda comigo que a partir do momento que você põe numa cláusula Petri a questão da livre iniciativa, você não está restringindo ninguém a não seguir certo ramo que ele queira, por exemplo? Porque aí, né, você vai usar teorias de ponderação, ok? Que você vai medir, aí você tem o seguinte, né? Vantagens para microempresa, vantagem para MEI, vantagem, entendeu? Então, assim, não é um liberalismo simples e solto, na verdade, uma concepção de um Estado, não é deixar fazer, né, do liberalismo, né, como se queira, não. Né? Por isso, né, que, por exemplo, essa política de preço da Petrobras, ela vai totalmente contrária à própria Constituição. Ele vai contra toda essa questão da Constituição e chega a ser inconstitucional, né? Por isso que ela está sendo discutida. Mas o que eu estou dizendo, você falar assim, essa livre iniciativa não é liberalismo, ele é diferente. Porque o liberalismo total, né? Ele não tem esse sentido aqui do que a gente está falando. E a nossa Constituição, ela apregou a justiça social, princípio da universalização, ou seja, o entendimento da nossa Constituição de bens é aquele que é justo para todos. Esse é o sentido. Tá? O problema é o que é justo para todos, mas esse é o sentido. É uma questão de uma justiça social. Então, preâmbulo, artigo 1º, artigo 2º, 3º, né, 4º e outros da Constituição, apesar que eu tenho aquela livre iniciativa, mas essa justiça nela, se a gente pensar no sentido formal, né, lógico, tem o princípio da igualdade, como a gente viu, mas no material, ou seja, no caso concreto ali, na hora que eu vou aplicar, eu vou ter sempre uma adequação, uma ideia fim. Eu preciso dessa adequação. Sim, mas, por exemplo, essa adequação que o senhor está falando, vamos usar como exemplo os preços da Petrobras. Tudo que é matéria-prima, commodity, ela é regulada pelo valor do dólar. Por exemplo, o petróleo, ele vai ser regulado pelo preço do barril internacional. Então, por exemplo, se você congela preço, você vai gerar outros males. Então, assim, é aquela questão. Quando você fala em questão de preço, é complicado você querer controlar. Por quê? Porque não é um país só que define isso, entendeu? Há todo um contexto por trás.
Não é à toa que, por exemplo, o Brasil, o que segurou a onda nossa economicamente, que a gente não teve uma queda dos... Por exemplo, o nosso PIB foi um dos que, se eu não me engano, foi o segundo ou o terceiro que menos caiu. Por quê? A nossa economia ela é baseada muito no agro, e o nosso agro sempre foi muito forte. E o que acontece? Quanto mais alto o dólar para nós, para quem é do agro, é excepcional, porque toda a venda dele é baseada no valor do dólar. Só que, assim, infelizmente, a nossa renda per capita do brasileiro, ela é baixa. Então, é aquele trem. Por um lado, é muito bom, mas, por outro, também afeta uma outra camada. Não, e já estão sentindo, Diego, porque o que eles estão vendo? Beleza, né? Beleza. Essa ideia nunca foi atrelada ao dólar. Isso é recente. O Temer mudou isso. Foi Temer que mudou. Antes do Temer, nunca foi atrelado ao dólar. Nunca foi. Era custo de produção. Custo de produção. Porque é nosso. É nosso. É um bem nosso. E nunca foi atrelado ao dólar. Nunca foi. Agora, depois do Temer, que ele mudou essa questão e atrelou o dólar. Sendo que nós que estamos produzindo o petróleo. Mas beleza, vamos a essa questão aí. Vamos tentar avançar, né, sem a gente colocar em alguns tópicos, tá? Mas, assim, a população já está sentindo, né? E os comerciantes estão sentindo que daqui a pouco eles vão ter para quem vender. Então, vai se mudar. O melhor PIB, né, a melhor explosão que nós temos, né? E isso, né, foi o próprio ministro atual, ele mesmo falou, né? Quem foi o cara que fez o PIB nosso explodir, foi gênio, né? Foi não, foi o ministro, foi o goiano lá, que era ministro. Manteiga. O do Lula. O Manteiga, Guido Manteiga. Guido Manteiga. O que ele fez? Ele pegou 10 bilhões e injetou na classe C e D, que começou a consumir. Houve uma explosão brasileira, entendeu? Só que depois, né, o cara se perdeu e não continuou fazendo essa campanha, reconhecidamente. Hoje, o que a gente está fazendo? A gente está esmagando a classe C e D e estamos esmagando a classe B. Vai chegar um problema que vai estagnar. As pessoas não vão conseguir mais consumir. E aí, como é que vai acontecer? Vai exportar tudo? Exportando, tá beleza, vai exportar toda a soja, beleza, e aí? E o estoque regulador nosso, e toda a questão, vai exportar tudo? Agora não está exportando carne, né? Porque cortaram a exportação de carne de boi. E aí? Né? O que isso vai trazer de riqueza para nós? Né? Traz uma riqueza momentânea e limitada a pequenos setores. Um país se desenvolve quando ele não exporta commodities, ele transforma commodities e exporta produto. Aí eu gero emprego, aí eu gero capital, aí eu produzo indústria, porque é a indústria que transforma, que traz riqueza para um país. Eu exportar só commodities, eu estou exportando água, eu estou exportando emprego, porque eu estou exportando soja para ser manufaturada na China. Estou exportando água. Gastei água aqui, nossa, que está faltando, para a gente exportar. E quem ficou com emprego? Pouquíssimas pessoas. Uma fazenda gigantesca, hoje, é controlada por pouquíssimas pessoas. Quem ficou com os empregos? Quem ganhou? Entendeu? Então, é uma conta burra, porque e daí? Beleza. Vai ficar só eles? E cada dia mais que acontece, o pequeno produtor rural vai ser engolido pelo grande. Ele não vai conseguir. Ele não vai produzir, porque o outro vai consumir tudo, e vai ser tudo automatizado. Cada dia mais, menos emprego. E aí? O que a gente vai fazer? Então, assim, essa é a ideia fina, é isso que a gente está fazendo, são questões morais. Quando a gente pensa, né, eu não estou entrando, né? Isso, até o comércio local, né? Por exemplo, hoje está excelente para o Brasil. O que o Brasil está vendendo muito? O Brasil nunca vendeu tanto avião, tanto helicóptero e carro de luxo, altíssimo luxo, né? Aqueles carros altíssimo, caríssimo, importado. Mas nunca vendeu tão pouco produtos, né, básicos, né, pequenos.
do dia a dia, né, que é o que faz. Então, é isso, são pensamentos. E futuramente, né, se a gente pensar, e hoje a gente está surfando a onda, mas a gente vai surfar sempre? A gente vai ter água aí para continuar produzindo o tanto que a gente está produzindo por mais 50 anos? Não vamos ter água. E aí, o que nós vamos fazer? Aí nós vamos ficar sem commodities, sem indústria e sem nada. Entendeu? Porque a pessoa tem que pensar na frente, né? O bom, é isso que tem que se colocar. Então, quando a gente fala, né, e a gente está só questão moral, justiça em sentido formal, princípio da igualdade, porque a gente tem que fazer uma adequação. Isso está na nossa Constituição, como a gente viu. Então, a gente pensar nessa ideia fim. Então, o que seria o máximo, né, de um bem comum? O que seria o máximo do bem comum? Se a gente pegar lá do nosso livro, né, o que ele fala? É justo para todos, né? Isso é Gustavo Rudenberg. E só se pode saber o que é justo para todos desde que se aprofunde as discussões em torno da doutrina dos bens éticos e da justiça social. Isso a gente tem que entender. E ele continua, né? O máximo do bem comum, definir o que ele vem a ser implicado, né? Dentro do princípio de universalização. Então a gente tem que entender o que seria, né? E esse é o grande problema, né? Qual que é o grande problema? O que é justo para todos? E aí, hoje a gente tem uma dicotomia. Para algumas partes, né, seria esse liberalismo total, né, uma justo para todos, uma intervenção militar. E para o outro lado, né, entendeu? Então é essa a questão. O que a gente tem que discutir é esse entendimento, isso é uma questão filosófica, né, de se entender o que é o bem supremo, né, de uma sociedade. Porque se o direito, eu estou criando, desenvolvendo, né, o ideal de homem, eu tenho que desenvolver dentro dessa sociedade o que é para ela um bem supremo. Tá? O que é um bem supremo? E isso não pode ser um discurso vazio, e muito menos uma concepção de um discurso ético, né, moral, que é aquele discurso que apenas é discurso e não se coloca. E aí, ele vai falando, né, o que é justo para todos, o bem comum. Várias correntes tentam, né, responder essa pergunta, e são elas, né, o hedonismo, o hedonismo, o eudemonismo, o paradigmatismo, o utilitarismo, o perfeccionismo ético e etc. E aí a gente entra nas discussões de Aristóteles, de Cícero, de Agostinho, de Kant, dentre outros pensadores, tá, sobre isso. E aí, né, o que nos interessa dentro dessa perspectiva da gente entender essa justiça, a gente tem que pensar, né, o que é fundamental, tá? O que é fundamental? Então, lógico, né, primeiramente hoje, se a gente pensar, é fundamental, né, suprir as necessidades básicas humanas. Onde houver sociedade, onde houver direito, tá? Então, a gente tem que pensar isso. E aí eu tenho vários, né, símbolos, né, pessoas, né, aí a gente pode, que trataram sobre isso. Os católicos, os cristãos, né, e até os manifestos comunistas, de Marx, Hegel, né, vêm tratar dessas concepções. E eles, às vezes, se assimilam, mas às vezes são apenas discurso. Tá? Mas eles vêm discutindo isso há muito tempo. Se pensar uma sociedade, e isso não é solução, não estou dizendo que isso é solução, muito pelo contrário, isso é uma concepção. Depois vocês leiam lá no livro de vocês, traz um trecho lá do manifesto comunista, né, que na verdade, né, muitas vezes é apenas um discurso vazio, mas ele fala o seguinte: toda a sociedade se divide cada vez mais em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes distintamente opostas, a burguesia e o proletariado. A burguesia substituiu a exploração vedada por ilusões religiosas e políticas por uma exploração descarada, direta e brutal.
A burguesia suprime cada vez mais repartições do meio de produção, da propriedade, da população. Aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em pequenos números, né, as grandes propriedades. À medida que cresce a burguesia, quer dizer, o capital, desenvolve também o proletariado, classe de operários modernos que não vivem senão em condições, né, de encontrarem trabalho. E aí, né, se destaca. Tem um livro, né, que ele é muito interessante, porque muita gente, no Brasil principalmente, ela acha que ela é burguesa. Na verdade, ela é proletariado, ela não é burguesa. Aí cria-se, né, que a gente chama aqui no Brasil, né, de classe média, né? A classe média acha que ela é, porque tem uma loja, tem uma pequena propriedade, ou ela se diz liberal, ela se acha burguesa no discurso e na defesa. E, na verdade, é só uma jabuticaba brasileira, né, ou um ornitorrinco brasileiro, e, na verdade, não é. Alguém ia comentar alguma coisa? Não, é que eu acho muito engraçado quando você vê o pessoal que é proletariado indo na manifestação 7 de setembro e no outro dia tendo que acordar cedo para ir trabalhar, bicho. É um negócio que... Nem tem dinheiro para gasolina, você não viu o cara lá? Não tinha gasolina pro... Não, intervenção militar, e aí por isso jogou um spray de pimenta, tamanho intervenção militar que você queria. Tá reclamando. Comédia. Mas, assim, também a falta de cultura, de pensamento, né, de se pensar, né, porque o que significa proletariado, né? O que é proletariado? Você sabe o que é? Quem são os proletariados? Quem é proletariado? É para responder? Ah, é para responder? O que significa, né? Epistemologia da palavra. O que é proletariado? Cara, eu acho que é conjunto de trabalhador, não é isso? É aquele que só tem a prole. O que é prole? A força do trabalho. A família. Não, ele só tem a família. Ele não tem. Ele tem uma indústria? Ele não tem indústria. Ele tem uma grande fazenda? Não tem. Ele tem maquinários, fazendas? Não tem. Então, burguês é aquele que tem uma indústria, ele tem uma grande propriedade rural, né, tem colheitadeiras, maquinário, fazenda, tal, ou ele tem uma indústria, né, e aí esse é, o resto é proletário. Proletário é aquele que só tem a prole e as dívidas para pagar. Entenderam? Esse é o proletariado, ele só tem isso, ele não tem mais nada. Tá? Então, assim, esse sentido, o europeu, né, ele sabe disso. O americano, né, os Estados Unidos é dividido lá em duas partes, uma parte dos Estados Unidos, eles também sabem disso. Outra parte é iludida. Ela é bem iludida, né? O desenho do Simpsons, né? É Simpsons que ele trata exatamente disso, né? Inclusive, algumas pessoas acham que o autor do Simpsons é comunista. Tá? Mas aí vocês leiam lá, né? Aí tratam, né? Se você olhar o Manifesto Comunista, tanto as encíclicas papais, né? Ele trata da mesma maneira, né? Fala, por exemplo, na discussão sobre o direito de propriedade, né? Sobre toda a questão, né? Da possuição da propriedade, etc. Para você ver, a nossa Constituição ela é tão socialista que o direito da propriedade no Brasil ela é relativa, ela não é absoluta, ela é relativa. A pessoa que tem uma propriedade, ela não tem direito de fazer o que ela quiser, ela não tem. Ela não tem direito de desmatar tudo, ela não tem direito de desviar um rio, ela não tem direito de usar toda a água.
Mas Tem direito de cercar ela. Hã? Mas essa questão aí de você não poder fazer aquilo que você quer na sua propriedade não está também ligado ao direito do outro? Porque, por exemplo, se eu e o senhor, nós moramos, se nós somos vizinhos, e eu quiser abrir uma janela, por exemplo, mas que, teoricamente, ela vai meio que invadir a sua privacidade, eu não posso. Se eu não me engano, é menos de 1,5 m ou 3 metros, eu não sei, não pode, algo nesse sentido. Então, não estaria mais voltado nessa questão de limitação? Porque, assim, a gente sabe... Mas é a limitação da própria sociedade, por exemplo. Ao países liberal, você pode fazer uma casa toda aberta, o terreno é seu. A fazenda sua, por exemplo, nos Estados Unidos, se você tiver uma fazenda lá, você pode comprar arma, se armar lá dentro, fazer uma... Lá dentro você pode ter uma facção, pode ter um grupo armado lá dentro, a fazenda é sua. O exército, se for invadir lá, você pode matar. Entendeu? A pessoa entrou, por exemplo, né, aquelas pessoas que tem na divisa dos Estados Unidos com o México, né, os imigrantes que entram naquelas fazendas, os caras matam em terra ali, não acontece nada com eles. Lá nos Estados Unidos você pode abrir a janela e a porta do jeito que você quiser, o outro quiser que tampe. Isso é uma liberdade, né, de propriedade, etc. Né? Então, falando assim, a nossa liberdade, a nossa Constituição, graças a Deus, ela não é, nós somos totalmente, nós somos relativizada, porque é uma questão social, a gente preocupa com o próximo. Mas aí, nesse caso, professor, não estaria muito ligado à cultura da população do país? Porque, assim, vamos levar em consideração o seguinte: o brasileiro, quanto mais espaço você dá a ele, infelizmente, assim, não são todos, lógico, eu falo todos os brasileiros, mas sempre tem as exceções. Mas, assim, nós temos esse hábito de ser folgado, igual... Quem aqui nunca na correria falou assim, nossa, eu sei que esse lugar aqui está errado, eu não posso parar aqui, mas eu vou parar porque é rapidinho. Nós temos esse hábito de, o jeitinho disso, o jeitinho daquilo, é nosso. Enquanto que, por exemplo, outras culturas, eles prezam por essas coisas que nós julgamos pequeno. Um exemplo muito claro que eu adoro, por exemplo, é o Japão, que eu acho de uma educação fantástica. Mas o Japão é outro planeta, né? Outra concepção. O Japão é ocidental, né? Nós estamos falando de uma filosofia ocidental, tá? Aqui é filosofia grega, direito romano, tá? Cristianismo, lá é outro. Mas os americanos também, eles têm muito isso, né, professor? Igual, por exemplo... Tanto é que o maior índice de suicídio do mundo é no Japão, né? Sim, a honra para eles é... Não, é angústia mesmo, eles é angústia, né? Para eles é diferente, então eles têm isso aqui, não só a honra, mas a angústia. Então, assim, a concepção, né, ética que a gente está falando é diferente, né? O que nós estamos tentando desenvolver aqui é a gente começar a pensar sobre valores éticos, né, para a gente poder compreender, tá? Compreender algumas questões para a gente ir além ali apenas de um discurso moral, político, que não é o que a gente quer e não é o que a gente está falando, né? Mas se a gente avançar, né, se a gente olhar, por exemplo, né, a ética tradicional, ela é uma ética do bem comum, né? Na própria ciência jurídica eu tenho essa expressão, né, bem jurídico, né? Porque a gente tem um interesse, né, um fim, uma proteção aí dentro dessa questão, uma valorização, tá? Existe dentro, né, concepção, por exemplo, Max Weber, né? Ele tem uma racionalidade valorativa, né? Que ele busca o quê? Uma finalística, né? Buscar esse ideal, esse interesse, esse fim, essa adequação, tá? Então, dentro dessa concepção, por exemplo, né, de Max Weber, por exemplo, né, ele tem essa racionalidade valorativa, né, e uma racionalidade finalística, ou seja, né, valores, né, dentro de alcances, né, de processos aí de formação da própria sociedade, processos também científicos, né, de desenvolvimento aí desse pensamento, tá? Mas mais moderno, né, a teoria de Radembrusk, ele vai trabalhar em algumas teses, né, as teses que ele defende, primeiro, né, os fins não são
valorativamente neutros, né? Não são, porque, por exemplo, como a gente viu nas aulas passadas, né, a gente teve uma aula que a gente foi tratar de pena justa. Qual que é o problema da pena justa? É a gente exatamente conseguir qualificar e colocar isso, né? Definir, por exemplo, mas o que é uma pena justa, né? O que se defende, como é que eu defino, eu justifico, né, uma pena justa? Então, né, Radebrusky, por exemplo, ele vai trabalhar os fins, né? Não são valorativamente neutros, né? Ele equipara, né, valores aos fins, né, que você coloca, ok? E aí, o que acontece, né? Há dentro do direito, né, um relativismo axiológico, né? Ou seja, quando a justiça, quando eu faço essa adequação, eu vou colocar valores, então vai depender como eu coloco valores e fins dentro daquela decisão, dentro disso. Isso aí está dentro da nossa argumentação, da nossa construção, né? Aí vai entrar dentro de uma própria questão de bens e virtudes, ou seja, né, uma ética subjetiva e uma ética objetiva, ok? A ética objetiva, claro, né, é aquela ética voltada a questões ética processual, né, por exemplo, uma ética dentro do processo, uma ética profissional, uma ética numa empresa, uma ética do advogado, né? Essa é uma ética de regras, né? Você cumprir um código de ética, por exemplo, essa é a ética objetiva. De outro lado, eu tenho a ética subjetiva. O que é ética subjetiva? Que independe do entendimento, né, de uma regra. Eu faço porque é certo, eu faço porque é correto, eu faço porque isso está conforme, né? E aí, então, a ética, né, ela tem que ser desenvolvida. Por isso, né, por exemplo, para Aristóteles, ele entende que a pessoa, ela não nasce com virtude, né? Essa virtude, ela tem que ser ensinada. Então, se o Diego acha que a população nossa carece ou padece de uma ética, é porque ela padece ou carece de uma cultura, educação. Aristóteles, né, por isso que ele escreveu Ética Nicômaco, Ética ao meu filho, ou seja, ele escreveu um livro para ensinar o filho dele a maneira de se desenvolver ou se cultivar uma virtude, dentro disso, né? Então, né, se a gente pensar, né, primeiramente, né, que se difere de uma ética de discurso, né, apesar que uma ética de discurso ela não exclui éticas do bem, mas a ética por discurso por si só é uma ética vazia, ok? Então, a ética de discurso, que é o que a gente mais vê, né? Hoje, nossa, meu Deus, né? Ali nas passeatas de 7 de setembro, a gente viu muito sobre isso, né? E também no dia 10, também muita ética de discurso, né? Porque elas estão dos dois lados, né? Vocês acham de se convir. E quando a gente entra nas redes sociais, Instagram, né? Frases, né? Que a gente vê aí nas redes sociais, enfim, a gente vê muito essa ética de discurso. Então, o que é a rédea de discurso, né? Aquela que que eu só falo, né? Então, a gente vê muito isso, né? Então, a gente não consegue, né, chegar, né, por exemplo, numa ética, a crítica a uma ética de discurso é que eu não posso, por si só, chegar a nenhuma afirmação sobre o que deve ser ou fazer ou deixar de fazer. Não posso colocar disso, né? Ou seja, né? De que maneira, né, que se coloca? Uma ética material, né, se a gente fazer uma crítica dela, né, que seria o quê? Hipotética, né, ontológica, né, eu vou criar um bem supremo, né, e o que é isso? Como é que eu vou desenvolver essa questão? Então, uma reflexão que a gente faz, né, e está lá no próprio livro, né, vamos aqui para a gente ver, que ele fala, aqui, ó, seu autor, né, não se deve dar preferência qualquer das abordagens possíveis sobre a ética, nem a ética material dos bens e das virtudes, nem a ética do discurso, né? Você não tem que dar preferência a nenhuma das outras, ok? Mas o que nos importa, né, na questão da justiça é a questão
Adequação, né? Que eu buscar adequação, ou seja, né? Como eu vou adequar esses fins supremos? A gente tá nessa própria Constituição a gente coloca, né? Direitos humanos, etc. E a questão de um relativismo, né? Justo filosófico, questões axiológicas de valor. Se a gente pegar lá, né? Na ideia de Hader-Brooks, ele fala o seguinte: Hader-Brooks elabora uma teoria sobre a justiça. Nesta, ele sustenta uma concepção material da justiça, teoria da adequação de direitos, que é justamente isso, né, como o Diego falou lá, mas eu tenho uma propriedade, né, eu tenho que pensar no outro, né, como é que fica, ou a liberdade que eu tenho, né, e do mesmo coisa as questões sociais, então eu tenho que fazer o quê? Uma adequação, né, eu faço uma adequação, eu faço um ajustamento, como se diz Aristóteles, eu vou ajustar as coisas para que elas sejam. Então, a sua teoria, né, ela não é sobre um assunto, né, mas ela vem buscar, né, um divisor de água, ou seja, né, é uma própria adequação, né, e isso, né, dentro de uma filosofia axiológica de se pensar, né, a maneira que eu coloco, né, então eu pego todos esses princípios filosóficos que eu tenho do direito, né, bens jurídicos, princípios gerais do direito, e vou buscar, né, e hoje eles estão inclusive na nossa Constituição, eu vou desenvolver, né, maneiras para eu conseguir fazer esse ajustamento ou uma adequação. Tá? Então, o que ele fala? Né? Eu vou pedir licença novamente para a gente ler, porque é interessante. Ele fala o seguinte: para a dedução de proposições jurídicas, a justiça terá de ser complementada pela adequação a fins, ou seja, finalidade axiológica. Né? Por fim do direito, não se deve entender uma determinação empírica de fim, mas sim a devida ideia-fim. Enquanto o conceito de justiça pertence à filosofia do direito, a ideia fim tem que se procurar na ética. A ética integra a doutrina do dever e a doutrina dos bens. Deve-se entender por bens éticos os valores que constituem o conteúdo dos deveres éticos. O fim do direito tanto pode ser referido aos bens éticos como aos deveres éticos. Porque, afinal de tudo, né, o que eu quero, né, dentro do sistema, na própria criação do direito, é essa ideia de direito como justiça, mas é direito como dever ser. Ou seja, né, como deve ser a sociedade, como deve ser a justiça. Né? Então, o que a gente leu, né, essa questão, né, essas proposições jurídicas segundo Hader-Brooks, né, então a justiça terá de ser adequada a fins. Tá? Mas o que é fins de direitos? Então ele fala o seguinte, que o fim do direito, ele vai se relacionar a essa ideia de ideia-fim. Ideia-fim de quê? De homem, ideia-fim de sociedade, né? O que eu quero? Às vezes, se eu tiver alguma dúvida, se a gente pensar, mas que sociedade que eu quero? A gente tem a nossa Constituição, então a gente olhar. Tá? A gente olhar a nossa própria Constituição. Então, a gente tem um conceito de justiça, que ele pertence, lógico, à filosofia do direito, mas essa ideia fim, ela vai pertencer a essa ética. A ética da sociedade, o ethos, né, que eu vou desenvolver da sociedade. Então, a ética, ela é constituída, né, é uma doutrina do dever, é uma doutrina do bem, é a criação do que eu quero como dever fins. Tá? Então, aí a questão, né? O que são esses bens éticos, né? Então, bens éticos são valores que constituem esse conteúdo de deveres. Aquilo que a sociedade entende, né? O que ela pensa. E aí, novamente, né, socorrendo lá o livro, né, ele fala o seguinte: na doutrina dos bens éticos, pode distinguir 3 grupos de valores em função da natureza dos seus portadores. O portador do primeiro é a personalidade individual. Do segundo é a personalidade coletiva. E do terceiro, a obra cultural. Consoantes as ordens de prevalência desses 3 tipos de valores, distinguindo 3 sistemas de valores para o sistema individualista, né, de bens supremos,
são valores da personalidade individual, para o sistema supra-individualista, são os valores da personalidade coletiva, e para o sistema transpersonalista, né, que são as obras culturais. Ou seja, né, o que ele está falando, o que ele está dizendo, né? Que, na verdade, né, para a gente ter essa noção de bens éticos, né, essa ideia fim, eu não tenho que pensar só no hoje, né, eu tenho que ter toda uma perspectiva, né, primeiro, uma perspectiva individual, o meu ethos, né, o que eu penso, o que coloco, o que a sociedade pensa, mas também entender a questão cultural da sociedade que eu vivo. Por isso que uma regra, né, uma lei americana não vai funcionar aqui, né? De maneira nenhuma. Aqui vai trabalhar uma questão de uma cultura que nós desenvolvemos, tá? É a nossa sociedade. E ela é assim. Por isso que as coisas são assim. Então, segundo Haden-Bruce, eu tenho 3 sistemas de valores: individual, supra-individual e transpersonalista. Primeiro, o individual, né, que é de seu, o coletivo, supra-individualista, e aquele que ultrapassa aquela pessoa, que é a obra de todos, né? Que eu tenho que, na verdade, um organismo, uma sociedade, que ela não é de outro, ele é de toda a sociedade. Ou seja, né, o que a doutrina tripartite de Haden-Bruce ele fala, né, sobre esses fins supremos? Na verdade, ele está falando de um ideal. Primeiro ideal, a liberdade. Individualismo, a liberdade. Uma sociedade, né, individualista, uma sociedade de relação contratual. Eu faço um contrato com alguém, não faço caso com alguém, não quero casar. Esse é a liberdade, é o ideal, a liberdade. Eu faço o que eu quero. O segundo é a questão da personalidade coletiva, o poder. Por isso, né, se a gente entrar lá, né, como foi dito, né, as pessoas no 7 de setembro não estavam discutindo lá a volta da ditadura, brigando o direito de cada um, né, a liberdade de cada um de dizer. Né, aí estavam lá no ato, os policiais foram lá, né, entenderam que eles estavam se excedendo e jogaram lá um spray, certo ou errado, mas jogaram o spray de pimenta neles. Aí os caras revoltados, né, que estavam ali exercendo sua liberdade. Mas aqueles indivíduos, né, a polícia, né, o poder de polícia que estava lá, eles estavam representados uma coletividade superindividualista. Ou seja, né, pessoas que estavam querendo adentrar lá o Supremo. O Supremo, né, aí até o presidente do Supremo ligou para o comandante da polícia, a polícia foi lá, né, defender e proibir que se invadisse o Supremo. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam lá exercendo a sua liberdade, elas não poderiam ultrapassar o poder que é a coletividade, porque quando você está defendendo a não invasão, né, isso aconteceu aqui também nos Estados Unidos, quando teve a defesa do Capitólio. Você está defendendo ali, não é aquela pessoa, né, um indivíduo, particularmente, um ministro. Não. Se você invadir o Supremo, você está invadindo uma coletividade, um organismo da sociedade. Isso é poder. Então, dentro do ideal, o primeiro é liberdade, o segundo é poder. E o terceiro é a questão cultural. É uma obra cultural da nossa sociedade. E se a gente olhar, a nossa sociedade é uma sociedade pacífica. Ela não gosta muito desse negócio, né? A maioria da nossa sociedade, você pode ver, né, tanto para um lado quanto para o outro, a adesão é pequena de pessoas. A maioria das pessoas não vão nisso, o brasileiro não gosta disso, né? Se fosse em outros países, nossa, não, o Brasil não, deixa para lá. Ah, a gasolina está R$7, não, deixa para lá, não vai adiantar nada. É da nossa cultura, tá? É da nossa cultura. Então, é uma obra cultural. Então, primeiro, né, dentro dessa doutrina tripartida de Haden-Bruce, que eu tenho a personalidade individual, que representa a liberdade. A personalidade coletiva, que é o poder. Que poder da sociedade. Poder da sociedade. Que é representada, né, pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, pela polícia, né, pelos fiscais, etc.
Pode ter erros? Pode ter excesso? Sim, pode, né? Mas aí a gente tem mecanismos para se defender. Mas é um bem, é um ideal de poder. E o outro, né, é a questão transpessoal. Entendeu? Não, mas assim, independente, né? Isso é independente, é porque a população é manipulada, né? Massa de... Mas não era a maioria, era a minoria que estava lá. Flopado o evento, flopado. Aquela vez, né? Por exemplo, pra vocês verem uma diferença. Qualquer parada gay, não estou falando carnaval, né? Carnaval nem se fala. Mas qualquer parada gay, LGBT, que agora é parada LGBT, em São Paulo, junta mais gente que todas as manifestações que já teve no Brasil. De todo lado. Estou mentindo? Professor, eu não sei não, viu? Essa última parada de 7 de setembro que teve... Não equivale àquela que brigou pelo coisa. Não. É isso, professor. O senhor chegou a ver as fotos? Não, que foto? Não, foto. Eu tiro uma foto. Foto não vale. Existe um programa que conta o número de pessoas. Só para você ter uma ideia, aquela motociata de São Paulo, que foi a maior, que eles falaram que deu 1 milhão, ela deu 6 mil, não deu 10 mil motos. Tem um programa que conta. Eu não esqueci o app, mas se você entrar, ele fala quantos deu no app. É um programa que conta. É que o mês que conta gado. É o mês que conta gado em fazenda. Não deu tanto de gente, não. Deu pouquíssimo. Eles acharam que dava muito mais. Não. Gente, uma parada. Entra aí na internet e olha. A última parada LGBT deu... É isso que eu quero falar para o senhor. Olha só. Eu vi uma foto mostrando a manifestação da Paulista de 7 de setembro e a última parada gay, que eles falaram que tinha dado em torno de 3 milhões e poucas pessoas. Olhando as duas fotos, professor, é igual. Não, mas foto, se você pegar foto, ângulo de foto, você faz a pessoa ficar magra, gorda, só perguntar às meninas aí que já sabe. Você faz a pessoa ficar gorda, magra, você põe mais gente, menos gente na festa... Isso aí não leva em consideração. É programa de computador. Leonardo. Deixa eu falar uma coisa. O evento foi flopado. Né? O setembro foi flopado. Os caras colocaram colocaram dinheiro na mão de bolsonarista, chamaram um mês. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não teve nada. Tinha até uns Don Quixote lá, achando que ia ter... Achou que ia ter coisa, né? Parada do orgulho gay. Vou até olhar aqui. Antes da pandemia, né? 2018. Não, gente. É impressionante, né? Quer ver? Vamos ver a quantidade. Quantas pessoas na parada... que não fala a 18. Mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, que o brasileiro não gosta disso. Só para você ter uma ideia, vocês já leram Duda Mendonça, Casa Grande Senzala, Ornitorrinco... Duda Mendonça, que eu estou te falando que é o último marqueteiro, né? Aquele cara que morreu. O brasileiro não gosta. Só para você ter uma ideia, para o Lula ganhar, ele teve que se transfazer num Lula Paz e Amor. Lulinha Paz e Amor. Vocês já viram isso? O que eu estou dizendo é que o brasileiro não gosta. Teve aquela passeata, que essa foi a maior, mas ela não ganhou. A maior passeata que já teve até hoje no Brasil foi das diretas. Essa foi a maior da história política do Brasil. Depois foi aquela... Não é pela PM, não. Se você contar, como é que chama, gente? Que os caras estavam reclamando por causa de centavos. Eu não lembro mais, não. Uma que teve... Essa depois foi mais... Que ocasionou lá depois, né? A da Dilma lá. Mas, assim... Se fosse carnaval da gente.
entendeu? Isso aqui é verdade, carnaval da gente, entendeu? O brasileiro não gosta disso, ele tem isso na cultura do brasileiro. O que eu estou querendo dizer para vocês, né, o que o brasileiro gosta é disso, então a gente não pode comparar, não tem nenhum político no Brasil dá essa representatividade, que o brasileiro ele não está nem aí, a maioria mesmo do brasileiro, se vocês quiserem saber, eles vão votar ali, eles vão na rua, acham ali e votam em qualquer um, entendeu? A maioria das pessoas são assim, tá? Ou nem representa ele, né? Ele só vai votar no menos pior, assim. Não, né? Às vezes nem tá sabendo, ou quem dá o dinheiro para eles, eles ficam ali esperando quem vai pagar. Leonardo, você conseguiu ouvir o que eu falei? Não, o que é? Fala aí. Nossa, tá horrível a conexão. Não, é que foi flopado o evento, sabe? Um mês de organização, e dinheiro na mão de bolsonarista, e deputado falando porcariado em rede social. Tinha até uns caras lá, uns Don Quixote, achando que ia ter intervenção, que o Bolsonaro ia fazer alguma coisa. Só você viu a hora que ele tá chegando no helicóptero, o fracasso que foi, cara. A última parada colocou 3 milhões de cabeça na Paulista, o evento dos caras colocou 160 mil, dado da Polícia Militar de São Paulo. Você vê, tá derretendo. Isso é um ato claro de desespero. O cara tá desesperado, ele tá... Mas assim, sim, não, independente, e a gente não tá discutindo isso, né? A gente não tá discutindo essa questão, assim. Mas assim, o que eu tô dizendo, e essa é para falar dessa parte da cultura, é que o brasileiro, ele não gosta. O brasileiro, ele não vai, né? A maioria dos brasileiros não tem, ele, entendeu? Ele não vai, tá? Não vai. E, assim, hoje, ele tá mais acomodado, né? Há algum tempo, ele ainda ia mais, gostava. Hoje, não. Hoje, ele não vai, tá? Ele não tem essa perspectiva, ele não vai, né? Então, qualquer parada LGBT aí dá muito mais gente do que qualquer uma, né? Isso aí é uma verdade. Que por mais que se queira, por mais que se coloque, tá? Mas vamos seguir, né? Então, essas doutrinas individualistas, eu tenho uma concepção liberal, tá? Que é voltado, né, no interesse individual, tá? Ele é um valor, né, dentro de uma concepção, né, da personalidade, ok? Eu tenho o pensamento democrático, que ele atribui um valor finito, né, à personalidade, é isso que eu estava querendo dizer, né, a nossa Constituição dá a propriedade, a pessoa é um valor finito, não tem uma liberdade total, tá? Então, ele prevalece. E o socialismo, né, que é uma perspectiva aí de uma democracia material, é uma liberdade individual, né, de concepções aí de intervenções, né, econômicas, né, e etc. Ok? É dentro desse pensamento. Mas o grande, né, problema orgânico são os extremos. E todo extremo, ele é perigoso, inclusive na filosofia. Então, que a gente chama dentro da filosofia de reducionismo. Eu não posso ter reducionismos liberais, reducionismos comunistas, reducionismos socialistas. Esses reducionismos, que eu reduzo o pensamento, e esse é o grande problema. A sociedade hoje, ela pensa pequeno, tanto para um lado quanto para o outro. Ele reduz o pensamento, né, como se a verdade esteja com aquele ou a verdade esteja com esse. Então, existe uma questão, né, orgânica, tá? Mas é um reducionismo, isso sempre teve, é como a gente fala, vou reduzir o direito à norma, vou reduzir, não tem como. O direito é uma visão tridimensional, assim como a pensamento filosófico, ele não pode se reduzir a um pensamento. Todo reducionismo, ele leva à distorção éticas, morais de pensamento. Todo reducionismo, ele nos
leva a uma distorção da realidade, uma fuga da realidade. Porque o grande problema, né, se a gente abrir, por exemplo, até lá na oitava série, né, na minha época falava oitava série, agora eu não sei de vocês como é que fala. Quando a gente lia aquele livro de filosofia da Marilyn Chauí, né, ela falava da verdade, né? Para a gente saber uma verdade, a gente tinha que ler 4, 5, 6 livros, né, para a gente olhar. Porque qual que é o grande problema da verdade, Pedro? Qual que é o grande problema da verdade, né? Diego, qual que é o grande problema da verdade, Arthur? Que a verdade, ela é uma moeda. Mas se você conhecer apenas se você vê uma moeda, como é que você sabe se a moeda é falsa ou se ela é verdadeira? Isso está lá no livro da Marilyn Chauí. Você sabe? Como é que eu descubro se uma moeda é verdadeira? Ou se ela é falsa? Comparando ela. Aí como que eu vou comparar? Então hoje, né, os fake news, o problema é esse. Eu não sei se é verdade. Porque, por exemplo, né, esses dias a pessoa falou assim, Globo lixo. Será que ela é... Isso é um reducionismo também, né? Tudo nela é lixo? Grupo de WhatsApp não é lixo, não. Será que ela é tão mais lixo do que o... Entendeu? Assim, tô falando, não é ela, né? A Band, a outra, a Jovem Pan. A Jovem Pan também não é lixo? Ela também é, mas ela é boa também. Então, assim, nem tudo é ruim ou bom, né? Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado nisso, nesses reducionismos. A filosofia nos leva a isso. A gente tem que ter o quê? Parâmetros, prevalências, até no próprio discurso. E tem que ter cuidado, desconfiar. Será que é verdade? Será que uma foto é verdadeira? Será que uma foto é falsa? Será que eu queria isso mesmo? Porque aí, de repente, né, de qualquer lado que você tiver. Porque, olhem, né, vamos supor, né, o que é você entrar, né, nós, meros mortais? Como é que chama lá o caminhoneiro lá de chapéu Zé Trovão. Zé Trovão, né? O Zé Trovão. Confiou num político. Podia ser qualquer um, podia ser Lula, podia ser qualquer um. Então, ele fez um pensamento reducionista, confiou, e onde ele foi parar? No México. Que é socialista. Tem das Américas, é um dos governos mais socialistas que tem. Que era brigado, inclusive, com o Trump. Né? Desafeto do Trump por ser totalmente socialista. Por isso que ele estava construindo o muro. Então, um cara totalmente que se dizia, né, até então, liberalismo, teve lá e pediu. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: ok, eu posso ter uma visão de direita, posso ter uma visão de esquerda, mas eu não posso ser idiota. Eu não posso, né? Idiota é idiotes, né? Idiota, você sabe o que significa idiota? É aquele que não conhece a verdade, né? Então, eu não posso ter um discurso reducionista, né? Eu tenho que olhar, porque esses caras, né? Esses caras ali, olha lá, o próprio o presidente, né? É político. A hora que a coisa apertou, foi atrás do Temer. Ô, Temer, vem cá, me ajuda aqui. Pronto. O Lula, que se dizia socialista, fez o governo baseado num cara do mercado. Pegou um cara do PSDB e falou, não, você vai ser meu ministro. Pronto, e daí? Né? Então, assim, a gente não tem que, né, comprar, né? Então, dentro dessas ordens, né, que a gente voltar, né, nesse relativismo jurídico, a gente tem que ter um pensamento aberto e não fechado. Eu não posso reduzir o pensamento. Eu não posso ter uma visão fechada, né, sobre determinada questão, tá? Então, a gente tem que ter essa questão dentro desse pensamento, né, desses valores, né, e deveres éticos, né, num pensamento, por exemplo, né, se a gente pensar, o que é direitos humanos? O que seria? O que é direitos humanos, pessoal?
são coisas inerentes ao ser humano que ele, obrigatoriamente, independente de raça, de localidade, é obrigatório ele ter um mínimo. No caso, saúde, aí você pega alimentação, moradia, são, como eu posso dizer, são, entre aspas, são coisas essenciais, são coisas básicas que qualquer ser humano ele necessita. O mínimo, seria, por assim dizer, o mínimo necessário para você ter uma vida digna. É o mínimo necessário para você ser considerado humano, né? Então, são bens, né, bens da vida, né, que hoje são bens jurídicos, que te faz humano. Então, são direitos, né? E aí, toda ordem jurídica, né, qualquer que seja ela, cor, política, ela tem que garantir os direitos humanos. E aí ela tem que ter limites, né, dentro de relativismo. Porque defender o direito humano, ele está tendo a questão da maneira que você trata o outro, da maneira que você faz, da maneira que você se coloca. Tá. Então, esse é essa questão. E aí são valores, né, que a gente tem que colocar. Então, os direitos humanos, na democracia, ela tem ele como um bem supremo. São bens supremos, né? Aristóteles, né, tanto Aristóteles quanto Kant, ele falava que os bens supremos, né, ele trata da felicidade, né, a vida boa, né, que é o bem viver, o bem agir, ser feliz, né, é o eudaimonia. Isso é a vida boa. Isso é o bem, né? Então, Kant depois, né, foi aristotélico nesse sentido, né, o aidaimonia. Isso é a defesa dos bens, né? Mas se a gente falar de democracia, de direitos humanos, só existe democracia se eu defendo o do próximo também. Eu defendo, né, a ideia do próximo. Então a gente tem que pensar, né? Hoje mesmo, né, eu tava assim, a gente fica até revoltado. Saiu uma fake news de que uma atriz da Globo disse que se o Bolsonaro ganhasse, vocês viram essa? Se o Bolsonaro ganhasse em 2022, ela tinha que se prostituir. Vocês viram essa fake news? Alguém viu? Ninguém viu essa fake news? Então, mas assim, independente, né, por exemplo, uma fake news, aparece uma fake news que desqualifica uma pessoa. Se eu pego, né, independente se isso é verdade, se é mentira, mas se desqualifica a pessoa, isso é um ideal kantiano, né, se você pensar. Se fosse você gostaria que isso fosse passado para frente? É evidente que não. Então, para que você vai passar? Então, né, isso é o bem agir, o bem viver, o bem pensar, é ser feliz. Você viu aquilo ali, você fala, o que eu vou ganhar com isso, né? E o que vou ganhar sentido assim, né? O que vou ganhar com isso e o que a pessoa vai ganhar? Se fizesse, né? Então, é fazer o bem e evitar o mal. Para quê? Para que eu prejudicar o outro? Se colocar no lugar do outro, né? E isso é a vida boa. Isso é o pensamento aristotélico, né? Bem viver, bem agir, né? É o aidaimonia. Aidaimonia é o estado de espírito de que você tem dentro de você um bom espírito, né? Entendeu? Uma alma boa, né? Então, essa pessoa. Então, essa questão, né? E aí a gente tem que compreender, né, o que é, né, são os princípios, né, da ética aristotélicas, né, os princípios, né, desse pensamento, né, de felicidade, de vida boa, ok? Que depois, né, foi colocado, isso, tem sim, mas ela mesma se prejudica, né, porque ela mesma se prejudica, a pessoa que faz isso, ela se prejudica e isso se torna, né, e vai contra ela, tá?
Então, o bem, né, se a gente for pensar num pensamento tomista, né, ele pensa o seguinte, que o bem, né, na ética aristotélica tomista, né, ela é universal, o princípio supremo, ou seja, fazer o bem e evitar o mal. Isso aí goza de uma validade universal. Então, a felicidade, né, ela é universal nesse sentido. Tá? Concepção dentro de cada pessoa. Essa é o pensamento. Tá? Então, Kant, por exemplo, né, ele pensa numa ética absoluta, uma validade incondicional, né, para o homem, ou seja, né, ele faz porque é correto, porque é bom, porque deveria ser feito, né, e qual que é o fundamento, né, desse pensamento? É uma qualidade humana, né, que você faz aquilo porque né, então, porque tem que ser feito, e você faz não porque para você ser reconhecido nem nada, mas é uma questão íntima sua, é um dever, tá? Como se fosse um dever. É o que ele chamou de imperativo categórico. Ou seja, né, você age de tal modo de que a máxima da sua vontade possa sempre, simultaneamente, valer como princípio de uma legislação universal. Você faz para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. Está lá nas razões práticas dele, né, criticar razões práticas, né, metafísica dos costumes também, do pensamento kantiano, tá? Então, você pensa tudo como um fim, não como um meio, né? Então, é ao contrário do pensamento utilitarista. Esse pensamento de Kant. Né? Esse é o imperativo categórico, né? A gente vai até repetir. Age de tal modo que trate a humanidade tanto da tua pessoa como na pessoa de cada um dos homens, sempre, simultaneamente, como fins, e nunca apenas como meio. Então, por exemplo, um homem, né? Imagina, um homem que, por mais que às vezes ele esteja na razão, ele distrata uma mulher. Um homem, né? Distrata uma mulher, rebaixa uma mulher com uma palavra mal colocada. Ele gostaria, esse homem, gostaria que fizesse isso com a mãe dele ou com a filha dele? Gostaria? Gostaria, Lívia? Não. Então por que ele faz? Ele não tem mãe? Foi filho de chocadeira? Você entendeu? Então, são absurdos. É a mesma coisa, né? Olha outro absurdo que eu acho. Homem discutir sobre aborto. Homem fica grávido? Vai ter filho? Não, então eu acho, né, questão de direito ou não, do aborto ou ter, né, por mais que seja uma questão também ética, moral e religiosa, para mim, dentro da minha visão, homem, né, o homem, estou falando homem, né, mas o homem não tinha que discutir isso. Não sei se eu estou errado, mas é o que eu penso. Tá? Às vezes eu vejo homens aí discutir, fazer discursos assim, éticos, de princípios assim, sobre aborto, e ele nunca vai, né? Nunca não vai. Não tem, né? Assim, a ciência não chegou nesse ponto aí. Então, dentro da lógica kantiana, né, ele fala sobre o fins, o que ele fala? Né, que essa finalidade, a questão de ética, são deveres. Deveres de uma perfeição própria e uma felicidade alheia. Então, você tem que se aperfeiçoar. Ou seja, eu vou não desejar para o outro aquilo que eu não desejo para mim mesmo. Então, eu não vou querer... Eu vou ter que tratar outra mulher, outra pessoa, como eu gostaria, né, de ser tratado. Tá? Ou, né, então é isso. A perfeição própria é uma felicidade alheia. É dentro desse pensamento, né? Dentro desse pensamento do imperativo categórico, que é muito importante. Tá? Muito importante para a gente entender aí, ok? Essa concepção de ética, e é o que está dentro da nossa questão, ok? Mas é complicado, não é fácil da gente se pensar, né? Então, a questão do conteúdo, a questão, né, da ação moral, ela é muito complicada. É fácil da gente falar, e é complicado aí da gente entender.
Mas vamos continuar na próxima aula, né, falando sobre utilitarismo, senão a gente fala muita coisa, vou até anotar aqui que a próxima aula a gente vai falar de utilitarismo. Aí a gente começa na próxima aula da página 81, tá? E aí, né, vocês pensar na próxima aula sobre a concepção, né? Utilitarismo é o que a gente vive. A nossa sociedade ela é utilitarista, muito utilitarista. E a gente pode até trazer alguns exemplos, né, de utilitarismo. Aí eu tenho, né, o utilitarismo ele trata, né, depois vocês podem olhar lá, né, no convencionalismo, consequencialismo e antifundamentalismo, que é o que a gente usa. Nossa política atual, ela é todinha fundamentada no utilitarismo, tá? Principalmente nessas três concepções, nessas três características. Convencionalismo, consequencialismo e antifundamentalismo. Tá? Apesar de que isso não está dentro da nossa cultura, da nossa sociedade. Nossa sociedade não é assim. É a sociedade americana, né, sociedade britânica, né, mas não é a nossa sociedade. Mas é o que se está tentando incutir dentro do que a gente deveria. Parte da nossa sociedade, sim, mas a grande maioria não. E aí, dúvidas? Você está doida para acabar a aula? Não, por enquanto. Falei de mal? Falei demais? Hã? Por enquanto, tranquilo. E na prova, vai ser tranquilo? Porque essa que a gente falou, que essa aula que vocês podem gravar ela. Essa aula vai estar na prova. E na semestral, nem é a próxima prova. Porque eu estou pensando ainda se a próxima prova a gente faz um trabalho ou se faz marca X. A última, que é aberta, é o que nós estamos falando hoje, vocês podem ter certeza, gravem essa aula. O que eu falei aqui, a gente vai ser uma questão da prova semestral. Beleza. Aí, Vocês professor. vão ter que saber discutir isso. E eu queria ver com o senhor, eu mandei lá para o senhor 2 questões lá que eu queria ver com o senhor, aí eu não sei... Nossa, você falou 5 senhor, nós não tá 5? na igreja não. Senhor tá lá, ó. Então, professor, eu mandei lá para você as questões lá, aí depois, eu não sei como é que o senhor vai fazer, se o senhor vai só verificar ou se vai querer conversar depois, como é que vai ser? Revisão? Mas não, tá, eu vejo lá. Não, beleza. Sem problema. Beleza, pessoal? Então, vou parar a gravação, então.